Boa tarde. Oi, Bárbara. Seja muito bem-vinda. Acho que eu nunca te vi nas lives por aqui, por enquanto, né? Vou fixar o tema da live de hoje. Quem for entrando, vai me falando se tá tudo bem com o meu som, se vocês estão me ouvindo bem. Coloquem um joinha aí nos comentários pra mim, por favor. Enquanto o Instagram notifica outras pessoas que a gente tá online, ao vivo. A Bárbara é nova por aqui, seja muito bem-vinda, Bárbara. Oi, Cristóvão, seja bem-vindos a mais uma live nessa terça-feira. Então é a terceira semana de live, né? Semana que vem temos mais uma. E aí fechamos 4 lives durante... iniciou em setembro, né? Setembro e outubro, então foram 4 lives. Sejam muito bem-vindos então por aqui. Enquanto o Instagram vai notificando outras pessoas que a gente tá online, ou ao vivo, né? Eu vou recebendo aí vocês. Cristiane, parece que acho que é novinha também por aqui, nunca tinha visto nas lives, seja muito bem-vinda. É um prazer estar aqui hoje, mais um dia, falando sobre, mais uma vez, a ansiedade, né? Estamos vivendo tempos aí difíceis com relação à ansiedade e eu vejo então a importância de estar trazendo mais informações para vocês. Hoje, né, nessa live em específico, são 3 passos que eu escolhi a dedo, né, para trazer aí para controlar a ansiedade. E eu espero de verdade que possa ajudar você, que você possa pôr em prática, né? Porque no meio de tudo isso que a gente está vivendo, os casos de ansiedade sim aumentaram, as pessoas estão sofrendo mais com ansiedade. E uma questão muito importante é que a gente precisa realmente entender o que é ansiedade para que de fato a gente possa agir com ela, né? Vejo pessoas falando, e até profissionais mesmo, né? Fico às vezes um pouco espantada sobre a cura da ansiedade, né? Não é doença, né? A ansiedade é um transtorno, existe tratamento, mas a gente não fica sem ansiedade, né? A gente não sobrevive sem ansiedade, então não tem cura para o que não é doença, né? Seja bem-vinda, Marta. Muitas pessoas estão aí chegando. E vamos então para a live de hoje, né? Já deixo aí para vocês então compartilharem essa live com outras pessoas. Está ficando salva no meu feed. E também uma coisa importante, eu tenho agora um canal, né, no YouTube. O link tá na minha bio, né? Então todos os vídeos dessas semanas e as lives estão indo pro YouTube, tá? Depois se tiverem dificuldade, mas tá lá um link na minha bio, é só acessar lá, clicar lá, que vocês vão direto e podem assistir inclusive as outras lives que eu fiz. Então, 3 passos para controlar a ansiedade, né? Como esse tema é importante, como esse tema hoje ele é específico para você que vem sofrendo com ansiedade. Coloque aqui para mim nos comentários qual a sua maior dificuldade no controle da ansiedade. Se é a parte relacionada a pensamentos, se é a parte relacionada a sentimentos, né? Ou as sensações físicas desagradáveis que a ansiedade causa. Qual é a sua maior dificuldade com relação à ansiedade, né? Porque hoje vai ser um passo a passo bem estruturado, bem certinho, para que você possa aplicar e sentir realmente os benefícios. Eu comecei a minha jornada aqui, né, trabalhando com questões de ansiedade, porque já fui uma pessoa mais ansiosa, já tive dificuldades em controlar a ansiedade, eu vou contar isso ao longo da live, e eu sempre tive uma afinidade muito grande em falar sobre esse assunto, né? Então, para mim, trazer esse assunto aqui para vocês é de extrema importância, porque aqui também eu viso, né, que as pessoas tenham mais qualidade de vida, tenham uma vida mais leve, possam ter relações mais saudáveis, né? A gente sabe que questões relacionadas à ansiedade desregulada também proporciona mal-estar, né? Noites de sono mal dormidas, irritabilidade, pensamentos repetitivos, né?
Então, a ansiedade elevada, ela tem muitos prejuízos, né? E aí a importância, então, de estar falando sobre, de ter técnicas mesmo, né? Para que você possa aplicar no dia a dia e sentir, então, aí os benefícios, né? De todas as técnicas. Então, como eu venho aí contextualizando, eu acho que mais ou menos em 2010, né? Eu tinha recém saído da faculdade. Eu morava em São Paulo, fui fazer uma pós-graduação lá no INCOR em São Paulo e eu usava metrô, né, para me locomover da minha casa até o hospital, até o INCOR. E numa dessas idas, né, acabou a energia e nós ficamos todos presos, né, dentro do vagão. Então era horário de pico, o vagão estava muito cheio, esses trens modernos que tem ar-condicionado, então eles não têm janelas abertas, né? E aí dentro do túnel mesmo, né? Acabou a energia, a gente ficou preso dentro do trem. E aí imagina o desespero das pessoas, né? Eu automaticamente nunca tinha passado por aquilo, era recém-chegada em São Paulo, avistei uma cadeira e sentei, né? E aí eu percebi que a minha respiração estava curta, né? Eu comecei a elevar a minha respiração. Eu percebi que eu estava com falta de ar. E aí eu comecei a fazer um movimento então de respiração. Já tinha feito a faculdade, mas assim, não era uma prática que eu tinha de treinar a respiração, por exemplo, né? Eu não tinha essa prática. E aí eu sentei ali, durou ali cerca de mais ou menos 5 minutos isso. As pessoas quebraram a porta do trem para poder sair no vagão. E aí a próxima estação, então, depois que voltou a energia, a próxima estação eu desci e esperei um tempo ali até me recuperar. Nesse dia eu soube que mais de 1.500 pessoas tinham passado mal. Cheguei depois ao meu destino. E aí começa uma das maiores experiências com a questão da ansiedade. Eu já tinha vivido com 14 anos um acontecimento, na verdade, muito estranho. Eu fazia judô na época e eu não sei até hoje pra que o professor fez isso, mas ele me enrolou numa lona, né, com os braços pra baixo, enrolou minha prima que fazia também judô comigo na época e aquilo tampou a minha respiração. Então pensa no desespero, eu acho que foi o dia que eu mais gritei em toda a minha vida, né? Tamanho desespero por ter ficado presa, né? Me sentindo de fato asfixiada, né? Naquela situação. E hoje, assim, eu tenho um pouco ainda de dificuldade de locais, eu não digo muito fechados, mas assim, eu não gosto de brincadeiras, de me segurar pelos braços, eu não gosto de me sentir presa, né? Às vezes pra mim andar numa van toda fechada é um pouco difícil andar lá no fundo, então hoje eu me adaptei, eu ando perto da porta, perto de onde eu sei que tem saída de vento. E por que eu tô contando tudo isso? Porque através disso que começou a minha experiência então com ansiedade, né? Que eu comecei a me interessar mais sobre ansiedade, procurar técnicas de fato, e hoje realmente vejo todos os benefícios de praticar meditação diariamente, da prática de exercício que eu posto aqui com tanta frequência, né? Então é por isso que eu tô trazendo todas essas questões, né? Eu imagino que você que se sente muito ansioso, né? Que percebe os prejuízos ao longo do dia, chega à noite, a mente ainda tá muito acelerada, muitos pensamentos, muita dificuldade para dormir, e às vezes pode até pensar, né? Será que só eu não durmo? Será que eu vou conseguir dormir hoje? E se eu não conseguir dormir? Eu tenho os pacientes que relatam assim, tremendo terror de pensar que não vão conseguir adormecer. E aí, desde que a gente é criança, né, a gente aprende a dormir, é nos ensinado a dormir, né? Então todo o ritual que as mães fazem com os filhos, de acalmar o quarto, de deixar um ambiente confortável, né? Muitas mães ninam o bebê. Por que tudo isso? Para que a gente aprenda de fato a dormir. E essa é uma questão então muito importante, né? Para que a gente possa então construir a rotina de sono. Muitas pessoas também têm ao longo do dia a sensação de que vão passar mal,
de que não vão sobreviver àquele ataque de ansiedade, por exemplo. Muitas vezes não sabem como recorrer, né? Então os 3 passos que eu vou passar logo mais aqui é para que vocês possam aos pouquinhos irem inserindo na rotina de vocês. Francine, é do dia para a noite? Não adianta colocar em prática hoje, amanhã e depois de amanhã, que você não vai sentir os benefícios. O que eu vou trazer aqui é um passo a passo para que você possa ir implementando na sua vida ao longo dos dias, para que você aos poucos possa sentir então os benefícios, tá? Inclusive vamos ter uma tarefinha, né, para que vocês possam fazer aí ao longo da semana e depois poderem me relatar. O que eu observo muito, né, em grupos de Facebook que eu já fiz parte, na lista de transmissão que eu tenho, muitas pessoas elas se queixam que sofrem com ansiedade, eu não duvido disso, mas muitas pessoas não transformam isso em ação. E o que eu quero dizer com isso? É preciso agir com a sua ansiedade, né? Não adianta sentir tudo isso, sentir todos os desconfortos, sensações físicas, pensamento acelerado e manter a vida no mesmo estilo. O que eu gosto de contextualizar, né? Toda pessoa que é ansiosa, ela tem um histórico de vida. Ela tem geralmente pais ansiosos, ela conviveu num ambiente com muita ansiedade, ela foi aprendendo ao longo da vida a se comportar daquela maneira. Então, se a gente aprendeu a se comportar daquela maneira, a gente pode aprender formas de se comportar diferente e que podem, então, beneficiar no dia a dia de vocês. Oi, Rona, seja muito bem-vinda. Pessoal, vocês estão conseguindo aí me acompanhar? Tá dando para entender? Coloquem aí para mim nos comentários. Nanda, hoje mesmo estou travada. Nanda, o que é que você sente? Coloca para mim aí nos comentários qual que é a sua maior dificuldade com a ansiedade. E é assim mesmo, tem dias que a gente não tá bem. Eu venho aí de umas semanas, eu venho aí colocando nos stories algumas das minhas dificuldades, né? Porque prazer ser ser humano como vocês, né? Tenho as minhas dificuldades, tenho os meus momentos de ansiedade. Até então nunca tive dificuldade para dormir, aí eu vou chegar nesse ponto que a pandemia trouxe aí num geral pra gente, né? Eu sempre dormi bem e de repente peguei acordando todos os dias no mesmo horário à noite, né? Então, por que isso acontece, né? O nosso corpo foi programado para gastar energia, né? E aí o que aconteceu com a pandemia foi que todo mundo ficou em casa sem atividade, a gente gastava menos energia e isso, claro, que proporciona, além de todas as preocupações envolvidas, a gente acumula energia, né? E aí começa uma série de fatores, dores no corpo, pensamentos constantes, muitas preocupações. Oi, Rafa, seja bem-vinda. Então, o que eu tô contextualizando aqui é a importância de agir com ansiedade. Eu identifico que eu tenho sintomas e o que é que eu faço com isso. São pensamentos. Semana que vem, temos então mais uma live na terça-feira, 1h05, e eu vou falar só sobre lidar com pensamentos ansiosos. Vamos ter então atividades para que vocês possam fazer, porque de nada adianta, né, saber o que precisa ser feito e não fazer. A vida não muda. Um processo, por exemplo, de psicoterapia, ele requer mudança de comportamento. Então a pessoa procura uma ajuda profissional. Na psicoterapia é trabalhado então todas as vertentes que reestruturam o pensamento, né? E a pessoa sai daqui da sessão com um propósito. Ela precisa agir no dia a dia dela, porque muitas vezes o foco de ansiedade está lá no dia a dia, não está aqui na sessão de psicoterapia, né? Algumas pessoas manifestam sintomas de ansiedade em psicoterapia, a depender do assunto que é tratado, mas muitas vezes é lá no dia a dia da pessoa, né? Que isso acontece. Minha dificuldade é reconhecer o gatilho. Nós tivemos uma live em que eu falei só sobre gatilhos, Gotem, né? Tá tanto aqui no meu Instagram quanto no meu canal no YouTube.
procura lá, gatilhos mentais da ansiedade. Teve uma live só sobre isso. É importantíssimo identificar os gatilhos da ansiedade, mesmo para que você possa reconhecer e saber como lidar, e para que você se programe para outras situações que possam acontecer. Então, identificar gatilhos, identificar sensações corporais, identificar os pensamentos, para que tudo isso não gere um pânico, né? Não gere ali um tremendo de um pavor, né? Então é importantíssimo. A Nanda fez uma cirurgia que ela desejou muito, mas não consigo pedir ajuda, fica muito ansiosa. Todo o processo, né, acho que até mesmo cirúrgico, né, requer uma adaptação. E pode ser, Nanda, que a sua casa nunca funcionou dessa maneira. Você dependendo mais, talvez, de algumas pessoas, você tendo que solicitar mais a ajuda de algumas pessoas. Talvez, né, para muitos ansiosos, as pessoas não esperam muito ajuda, elas vão lá e elas fazem, né? Então não solicita nenhuma ajuda para fazer tarefas de casa, não fica dependendo de ninguém. E aí chega um momento que a vida muda, como esse agora, e que você se vê na condição de que as pessoas contribuam. Mas vamos pensar por um outro lado, né? As pessoas na sua casa não sabem das suas necessidades, não faziam as coisas como você, então o ambiente mudou para todo mundo. E assim, uma conversa franca é o que mais vai ajudar. Eu imagino o seu desejo de estar ativa, de estar fazendo todas as coisas e de não estar conseguindo. Mas olha para o momento, né? Não sei aí qual a cirurgia, mas se for uma cirurgia reparadora ou estética, é um momento que você está tendo de cuidar de você. E mesmo que seja uma cirurgia que vem em decorrência de uma doença, por exemplo, é um momento que você está se recuperando a saúde, cuidando mais de você. De repente, nesse momento, você pode descobrir que você pode fazer coisas por você, né? Que até então você não tirava tempo de se priorizar mais, de ter um tempo para ler um livro, para assistir um filme, para ouvir uma música. Então, embora os momentos possam ter situações ali difíceis, a gente pode olhar para um outro lado, né? De fazer coisas que a gente então até então não fazia, né? A gente pode olhar para essa questão. Vamos então falar sobre os 3 passos que eu separei aqui para vocês, né? Eu venho trazendo muito as consequências da ansiedade em excesso, dos prejuízos, né? Dificuldade de focar no trabalho, dificuldade em memorizar, né? O que as pessoas se queixam de dificuldade de memorização, na verdade elas trazem como queixa de esquecimento, né? E aí eu contextualizo que não são problemas de memória, né? É o quanto você faz com atenção àquilo que você está fazendo, né? Esquecer fogão ligado, esquecer... geralmente é fogão ligado que é o mais perigoso, né? Porque a água acaba fazendo barulho, se é uma torneira aberta, alguma coisa, mas queima comida, esquece de fechar o gás. Geralmente essas situações as pessoas trazem como mais perigosas, né? E aí elas se atentam mais, talvez, para o risco de estar desatento fazendo as coisas. E aí eu te pergunto, né? Com quanto você faz de atenção, o quanto você está voltado de atenção para aquilo que você está fazendo, né? Você está fazendo geralmente uma coisa pensando em outra? Eu acho que a grande parte dos brasileiros, não faz uma coisa só, né? Fazem 2, 3 coisas, o máximo que puderem, né? Para aproveitar o tempo, né? E acaba que não aproveita nada, porque você não tem atenção naquilo que você faz, né? Comem assistindo televisão, vão dormir com o celular ou com TV ligada, né? Então a gente está perdendo muito qualidade de vida. Não é à toa que o Brasil tem um número grande de pessoas ansiosas, e eu acho que os números tendem a aumentar ainda mais, passando esse período de pandemia, né? Vamos ver o número, né? Os números que a OMS, que é a Organização Mundial de Saúde, vai trazer, mas eu acredito que são dados alarmantes, né?
É isso, né, Gotem? Sempre pensando 2 ou 3 coisas. E é isso que acontece. Então, como gera um fluxo de pensamento muito grande, o teu corpo entende que ele tem que estar ativado, porque alguma coisa está acontecendo. Geralmente a gente tem fluxo de pensamento quando o coração ativa, bate muito forte, o nosso corpo se prepara para uma reação de luta, de fuga ou de congelamento diante de uma situação ameaçadora, né? E é por isso que começam muitos pensamentos. Agora imagina, a gente tá aqui de repouso, né? Vocês aí assistindo a live, de repente vocês começam a ter mal-estar. Então assim, aparentemente não tem nada que cause ameaça, que seja perigoso, mas você tá aqui tendo sintomas de ansiedade, tendo pensamentos excessivos, se sentindo mal. Coloque pra mim aqui nos comentários quem tá se sentindo ansioso agora. Pode ser que enquanto vocês estão aqui me ouvindo, prestando atenção, a ansiedade ela diminua, porque vocês estão focados em outra atividade. Mas olhem pra si agora, né? Será que vocês estão se sentindo ansiosos? Será que o pensamento já tá na próxima ação? E é até pra mim um privilégio que vocês estão aqui assistindo essa live, né? Porque tiraram um tempo de fazer qualquer outra coisa que poderiam estar fazendo para estarem aqui aprendendo. Então esse é um dos primeiros passos, né? Não são dos 3 passos, mas é um passo muito importante. Entender, se conhecer, né? A importância de se conhecer, de conhecer os sintomas corporais, para que vocês possam identificar e saber o que fazer. Então, sem mais delongas, vamos para os primeiros passos, né? O primeiro passo que eu escolhi, né, e que assim é testado, é comprovado, né? Tem inúmeros estudos, eu mesma posso falar disso, é rotina de sono, né? Quem está dormindo mal nesse período, ou geralmente me falam assim, né? Eu sempre dormi mal, eu nunca tive qualidade de sono, né? E são pessoas que acordam cansadas, são pessoas que sentem que não dormem, que parece que assim, passou um tempo de horas ali, mas não sentem que entraram em sono profundo, né? Então assim, não é simplesmente uma rotina de sono, né? Deitar 11 horas e acordar às 6 e tá descansado. É se sentir de fato descansado. Então como é que a gente adquire uma rotina de sono? Fazendo uma higiene de sono, né? É algo até muito importante. Quem tiver com algum papelzinho aí, anota essa questão que eu vou trazer. Higiene de sono. Como é que a gente constrói isso? Então vamos imaginar que você ou saiu para trabalhar, ou ficou o dia todo, computador, telefone, filho, marido, esposa, compra de supermercado, janta, almoço, várias coisas. Toma banho, tá lá ainda, fazendo um monte de coisa, preocupada com o outro dia, preocupada com o trabalho, preocupada com coisas para fazer. Deita na cama. Por que é que teu corpo vai entender que você vai dormir ali? Simplesmente porque você deitou? Não. Ótimo, Nanda, tá anotando, tá vendo? Seguidores comprometidos são assim, e eu garanto pra você que se você fizer alguma das coisas que eu tô falando aqui nessa live, você vai se sentir melhor. Vou até aguardar depois a sua mensagem me falando, né? Então, como é que a gente constrói uma rotina de sono? Primeiro, precisa estipular que horário você vai dormir. Qual que é o horário melhor para você dormir? E melhor não é porque você acabou de fazer tudo, não. Melhor é para descansar. Porque, você pode me falar, meia-noite é bom e eu acordo às 5. Não, então não é melhor, né? Melhor a gente considera aí de 7 a 8 horas de sono por noite, adultos, tá? Crianças e adolescentes, isso muda. Então é contar mais ou menos, vamos colocar lá que eu quero dormir 11 horas. A sua higiene de sono, ela tem que começar pelo menos às 10 horas da noite. Ai, Francine, mas isso é impossível na minha rotina. Não sei como é que você vai fazer, mas precisa organizar para que você comece a preparar o seu corpo de alguma forma, mostrando que você está disposto ali, que você vai
começar a dormir, que você vai entrar num estado em que você vai se preparar para dormir, né? Lembra quando eu disse, né, que os bebês vão aprendendo a dormir e a gente vai ensinando isso aos pouquinhos? É exatamente assim. O corpo em si, ele não sabe a hora de parar. Ele dá sinais de esgotamento, de cansaço. Muitas vezes a gente ignora, porque tá fazendo um monte de coisas, né? E não fica atento, então, a essa demanda do corpo. Então, 1 hora antes, o que é adequado? Já tomou banho, já jantou, né? Evitar fazer as refeições muito tardes, né? Também é uma outra questão, porque tem todo um processo de digestão, e no processo de digestão, o coração ele fica um pouco mais acelerado, porque tem que bombear sangue para o corpo todo para dar conta de fazer essa digestão, né? Então, 1 hora antes, começa a preparar. Vai pro quarto, isso, desacelerar, perfeito, é isso mesmo. Começa a desacelerar, vai pro quarto, pode assistir uma TV, vai lendo um livro, mas ali, ficou ali uma meia hora, vai diminuindo a luminosidade, né? Eu tenho falado muito a respeito da meditação, que eu acho que é uma forma do corpo entender que a gente vai tirando alguns pensamentos da cabeça, a gente vai tirando algumas preocupações e vai então se preparando para dormir, né? Até hoje, assim, eu não ouvi nenhum relato de pessoas que fizeram a meditação, por exemplo, que elevaram um pouco mais a respiração e que não dormiram ali de imediato, né? Até hoje eu não tive nenhum relato. As pessoas às vezes não dormem num sono muito profundo, né? E pode até ser que tenham fatores de ansiedade que interfere, que faça essa pessoa despertar à noite, né? Mas é muito, assim, tem vários estudos realmente que mostram que essa prática de meditação à noite contribui muito para que o sono venha. Então é uma forma de você focar ali em você, né? Relaxar, espantar pensamentos externos, né? E começar então a se preparar para dormir. Então o primeiro ponto seria esse. O segundo passo, exercício físico. Seja ele qual for, o exercício físico é mais do que comprovado de que é importante para nossa saúde física e mental. Não é à toa, né? E quando eu disse hoje nos stories, né, que eu não ia trazer nada do mesmo, né? Eu acho que vocês já devem ter ouvido de médicos, de outros psicólogos, inclusive, que a atividade física é importante. Mas vocês já pararam para pensar por que é importante? O nosso corpo foi programado para gastar energia. Então, imagina uma pessoa que não anda, sei lá, 1000 passos por dia ali dentro de casa, né? O que começa a acontecer com o corpo? Desequilibra o corpo, né? Desequilibra por quê? Porque o corpo ele precisa gastar energia, a gente se alimenta para isso, né? E nas nossas atividades ali do dia a dia, às vezes atividades alimentares, a gente não gasta a energia necessária para manter o corpo ali em equilíbrio, né? E aí o que começa a acontecer? Você começa a ter problemas para dormir. Primeira situação que acontece é a insônia, né? Começa a ter problemas para dormir, começa a se sentir mais ocioso, mais ansioso, né? Comer em excesso, procurar alguns alimentos específicos para estar suprindo, né? Ou para estar aliviando aquele desconforto, né? Então o nosso corpo ele foi programado para isso. Então, não existe exercício bom e exercício ruim. Existe o exercício que você gosta, mas eu não gosto de nada. Você já tentou tudo? Né? Já tentou dança, luta, academia? Porque eu ouço isso, eu não gosto de nada. Não, tem alguma coisa que você se identifica. Tem alguma coisa, tem pessoas que não gostam de ficar lá na academia, né? Contando 1, 2, 3... Mas faz uma aula de dança, um ritmo que você gosta. Tenho certeza que você não vai ver os 30, 40 minutos ali da aula passarem, né? Eu me movimento o dia todo e mesmo assim não vale. Então, mas que tipo de movimento é esse? É movimento porque você trabalha andando? Se for nesse intuito, não. Por quê? Pode ser que até você sinta cansada, mas isso não vai te promover bem-estar.
Eu ouço isso também, mas eu trabalho andando, né? Trabalho na rua ou trabalho fazendo exercício, quer dizer, trabalho me movimentando, né? Mas isso não é exercício físico. Você gasta ali energia, sim, mas o que eu digo de exercício físico é prazer, bem-estar, aquele momento que você fala assim, eu não vejo a hora de chegar tal momento para eu poder fazer o meu exercício físico. Tá? Isso talvez, Nanda, seja atividade física. Então, atividade física todos nós temos, né? De deslocar de um lugar para o outro, mas exercício físico é a prática física mesmo, né? Seja então algum tipo de esporte, enfim, é descobrir, né? Uma prática de exercício que seja prazerosa para você, né? Eu não consigo, assim, hoje eu tenho alguns pacientes que estão com sintomas de ansiedade bem controlados e pelo menos 2 deles têm prática de exercício físico e tem prática de meditação. Então, assim, não é milagre, né? É uma rotina que gira em torno daquilo que é necessário para você. Então, prática de meditação, exercício físico, né? Fazem acompanhamento medicamentoso, fazem psicoterapia, sim, mas estão sem sintomas de ansiedade, estão sem crises de ansiedade. Agora, eu percebo também muito na minha prática que pacientes que não aderem a exercício físico têm uma condição um pouco mais difícil para melhorarem, né? Porque não vivem, às vezes, situações de prazer, ficam mais em casa, ficam mais ocioso, né? Tem aquele momento, eu falo que pra mim, né, eu gosto de ir cedo porque eu alongo, né, então eu sou muito tensa, eu durmo muito duro, então eu acordo com mal-estar e é aquele momento que eu não penso em preocupações, por isso que eu vou cedinho, eu brinco assim, meu telefone não toca, ninguém me manda mensagem, ninguém procura pra problema, nada. Então é aquele momento que é meu, eu não converso com quase ninguém na academia, eu ponho o meu fone e vou pro meu momento, né? Então aquele é o meu momento de bem-estar. Suar me traz uma sensação muito gostosa, né? De estar, parece que vendo ali resultado, né? De sentir o movimento do próprio corpo. Não é à toa que o exercício físico promove, né, a produção de serotonina, de noradrenalina, né? Em casos de pessoas depressivas, né, a serotonina ela tá em baixa, a pessoa não produz serotonina e aí precisa então da medicação para ajudar, né, o cérebro a produzir de novo essa substância, né? Vocês já devem ter ouvido, por exemplo, que muitas pessoas depois do exercício físico não têm fome, né? E por que não tem fome? Porque estão ali realmente se sentindo satisfeitas do exercício físico, né? Aquilo traz um bem-estar tão grande que tira a ansiedade, né? E aí você vai poder identificar, é fome mesmo, era ansiedade que eu estava sentindo. Além do que, na prática de exercício físico, a gente trabalha muito a questão da respiração, né? Inspirar pelo nariz, soltar pela boca. Então, assim, eu não consigo pensar, vamos falar assim, num protocolo ideal sem que tenha rotina de sono adequada e exercício físico. Isso eu trago para todos os meus pacientes, como é que é a vida, né, de cada um com relação a sono e exercício físico. Pessoa que chega para mim falando que não tá dormindo bem, como é que eu vou trabalhar sintomas de ansiedade se a pessoa não tá dormindo bem? Não dá. Então a gente precisa primeiro arrumar a rotina de sono, né? Eu acho que vem nessa ordem para mim, sono, exercício físico. E agora entra o terceiro, que eu acho também que é muito importantíssimo, né? Respiração diafragmática, né? Não é simplesmente inspira pelo nariz, solta pela boca, né? A gente tem um órgão chamado diafragma, né? Ele fica situado logo aqui abaixo da nossa costela e ele tem um papel essencial na prática de respiração. A gente nasce fazendo respiração diafragmática e ao longo da vida a gente desaprende. Sabe a barriguinha do bebê? Que sobe, desce, né? A gente nasce fazendo respiração diafragmática e ao longo do tempo a gente vai desaprendendo. A gente faz então uma respiração que é torácica.
Vocês vão encontrar, se vocês quiserem então pesquisar, que a terapia cognitivo-comportamental, que é essa que eu trabalho, relacionados a observar a função de um comportamento, observar todos os pensamentos que rondam em torno de uma problemática e respiração diafragmática, tem sido eficaz, tem controle eficaz no controle de ansiedade, né? Então vocês às vezes vão encontrar TCC, que é terapia cognitivo-comportamental, e respiração diafragmática traz resultados eficazes no controle de ansiedade. Então, por que, né, fazer respiração diafragmática? Vocês estão conseguindo aí me acompanhar? Coloquem pra mim aí se tá tudo ok, se tá muito rápido, se querem que eu volte alguma coisa. Tem um tempinho entre o que eu falo e o que vocês ouvem, né? Um delay. Se não, então aí eu prossigo. Então a prática da respiração, né? E por que eu falo exatamente isso para os meus pacientes? Porque a prática de respiração diafragmática é tão importante, né? Porque você controla o batimento cardíaco, você controla a sua respiração. Então, quando o coração está muito acelerado, a gente não precisa pensar, é automático. Isso tem a ver lá com o nosso sistema nervoso parasimpático, né? É automático isso. A gente não precisa pensar, automaticamente a gente começa já uma respiração mais curta, porque o coração está acelerado. E a tendência é, quanto mais rápido você respira, mais rápido o coração continua batendo, né? Então, quando a gente está muito ofegante, a gente começa a respirar mais devagar. Então você controla o seu batimento cardíaco. Você então controla a sua ansiedade. Começou a perceber sinais de ansiedade, e eu trouxe isso também numa outra live sobre sintomas aí de ansiedade, lidando com a ansiedade. Se eu não me engano foi a live passada. Para que você possa começar a identificar sinais que o seu corpo dá de que alguma coisa está errada, né? E automaticamente a sua visão vai trazer isso. Você vai olhar para o ambiente e você vai falar: por que será que eu tô ansioso, né? Se nenhum perigo eminente tá me deixando ali com medo ou tá me deixando preocupada. Identificou os sintomas? Começa a respirar. Inspira pelo nariz e solta pela boca. Quem tá aí comigo, vamos fazer 5 vezes, tá? Inspira pelo nariz de forma bem lenta e solta pela boca de forma bem lenta também. O tempo mais ou menos de inspirar, 4, conta então até 4 e solta o ar contando até 7. Façam aí umas 5 vezes, depois coloquem aqui pra mim nos comentários qual a sensação. Vocês vão perceber que as sensações são as mais variadas, né? Tem pessoas que sentem desconforto na região aqui do tórax, da garganta. Tem outras pessoas que sentem uma coisinha uma sensação gostosa, uma sensação boa. Quem tiver terminado, conta pra mim como é que se sentiu, né? Então é uma prática importantíssima. A tendência da respiração é que a gente volte a fazer respiração diafragmática, né? Então que a gente tenha uma respiração mais adequada. Inclusive, vocês podem até depois pesquisar a importância da respiração diafragmática na saúde física, né? Oxigena mais o corpo, oxigena mais o cérebro, tem uma relação com AVC, né? Então pessoas que às vezes têm uma tendência até AVC recuperam mais rápida, porque promove muitas sinapses no cérebro, muitas descargas no cérebro, e isso promove realmente um bem-estar. A Nanda colocou que sente alívio. E assim, olha, eu priorizo, sabe aqueles dias mais difíceis, que você não quer saber de nada? Tira 5 minutos para você, faz respiração diafragmática, né? Dentro da prática da meditação, né, eu faço junto à respiração diafragmática, eu faço meditação guiada, que eu acho que para mim é mais fácil. E é um concentrar-se na respiração, é concentrar-se em você, é olhar para seus pontos de tensão, é olhar para pontos de desconforto, sem se julgar. Eu acho que é isso que a meditação traz de
de benefício, não é uma modinha qualquer, né? Quem faz sabe dos benefícios. E é só prestar atenção em você, sem se julgar que naquele dia você perdeu a paciência, que naquele dia você comeu em excesso, que naquele dia você não focou no trabalho. É só fazer, sabe? É uma sensação de gratidão, é uma sensação de bem-estar. Então eu tenho, por exemplo, a prática à noite. E aí que eu queria, então, desafiar, eu acho que é uma tarefa, né, que eu gostaria, um compromisso que vocês vão fazer, claro que quem quiser, né, o conteúdo tá aí, o uso que vocês vão fazer é individual, né, então assim, uma parte depende de mim e outra parte depende de vocês, mas eu gostaria que fosse um compromisso e que vocês fizessem isso até a próxima terça e viessem me contar na próxima live como é que vocês se sentiram com a prática da respiração todos os dias. Sábado e domingo? Todos os dias, sábado e domingo. O horário, o que for melhor para vocês. Mas desde que você tire 5 minutos do seu dia, pode, 24 horas, 5 minutos do seu dia para fazer respiração diafragmática. Eu duvido que você não sinta, que não vai sentir nenhum benefício. Tá? É provado, é comprovado, mas precisa ter prática. E por que todos os dias? Porque se você faz dia sim, dia não, daqui a pouco você não tá fazendo mais, né? Então, como a gente tem algumas coisas que são religiosas, quem toma remédio toma de forma religiosa, escova os dentes todos os dias, come todos os dias, isso tudo foi incluído na nossa rotina, né? Muitas coisas a gente também não tinha. Coloque a respiração na vida de vocês, né? Todos os dias, faz parte do meu dia, para que vocês possam sentir os benefícios. Muitos pacientes já me relataram que começaram a perceber sinais de ansiedade, começaram a fazer respiração diafragmática e não tiveram crise de ansiedade. Olha que coisa mais linda de ouvir. Porque nem com medicação você não vai deixar de ter ansiedade. Nenhuma medicação tira a ansiedade, controla a crise, controla sintoma, mas não tira a ansiedade. A gente não vai ficar sem. A questão aqui é controle, né? Então tenha prática diariamente. Depois venham me falar, eu fico muito feliz com os comentários. Inclusive tem até no meu feed, né, a postagem da live de hoje. Depois podem escrever lá, podem escrever aqui, me mandem direct. Qual a sensação, né, de ter feito a respiração diafragmática todos os dias? Quais os benefícios? O que vocês perceberam? Uma pessoa que tem prática de meditação, ela se aproxima mais dela, né? E o que a gente vê muito por aí são pessoas fugindo dos problemas, porque eu sei que é difícil enfrentar, né? Só que é muito mais difícil também correr depois atrás do prejuízo, né? Deixar muitas coisas para depois. Pessoal, eu acho que é isso que eu tinha aqui para trazer para vocês. Coloquem aí se vocês tiverem alguma dúvida, o que vocês acharam dessa live, coloquem aqui para mim, é muito importante os comentários de vocês. Na verdade, eu penso muito em tudo que eu ouço e tudo que eu leio aqui durante a semana para fazer as lives, porque eu confesso que para mim ainda é um desafio muito grande. Tirar esse tempo, não tirar o tempo, mas de estar aqui, né? É uma condição diferente, né? Por isso que eu gosto dessa interação, porque eu não converso sozinha. Eu sei que tem gente assistindo, eu sei que tem gente que tá gostando do conteúdo, e isso com certeza é muito reforçador para mim, né? Então, se tiverem alguma dúvida, podem colocar e eu respondo com o maior prazer. Fiquei mais tranquila de te ouvir, estava angustiada, muito obrigada. Ai, gente, né? Como não ficar feliz com um comentário desse, hein, Nanda? Ó meus olhinhos, ó. Eu fico realmente muito feliz, porque é uma dedicação mesmo tá aqui. Eu estudo muito para trazer conteúdo aqui para vocês e ouvir isso, né, com certeza me deixa muito feliz, né? Saber que eu consegui ajudar alguém que estava angustiado, que estava muito ansioso, é um prazer muito grande, né?
Na terça-feira, então, temos mais uma live, esse mesmo horário, né? Eu escolhi esse horário que é um horário mais confortável para mim. Eu sei que não tem muitas pessoas que podem assistir esse horário, mas fica aí salvo para quem quiser rever, compartilhar com outras pessoas. Esse aviãozinho que tá logo aqui embaixo, né? Você consegue ver as pessoas que estão online e enviar para elas nesse momento, para que elas possam também se beneficiar tanto quanto vocês nessa live. E eu acho que é isso que eu tinha para trazer. Se tiverem mais alguma questão, depois podem me escrever por direct ou por mensagem. E eu agradeço imensamente todo mundo que ficou aqui até o final, que ouviu essa live, né? Meu muito obrigada e uma boa tarde para vocês. Espero que vocês estejam presentes na próxima live na terça-feira que vem, a 1h05 aqui no Instagram, tá bom? Sigam lá meu canal no YouTube. Tem o link aí na minha bio no Instagram, né? Tem um link, é só você clicar nesse link que vai direto lá pro canal no YouTube. Lá tem todas as lives e os outros vídeos, tá bom? Uma boa tarde, um grande beijo. Tchau!